A gente estava falando sobre tentar entender por que existe tanta radicalização, não só entre os eleitores, como também entre os políticos, se no fim das contas são os interesses que guiam os rumos dessa política brasileira. Vou dizer por que eu estou falando isso agora. O Partido Novo tenta acelerar a refiliação do deputado federal Ricardo Salles, que hoje está no PL, para assegurar que os candidatos sejam chamados para participar dos debates no rádio e na televisão nas eleições municipais. Por quê? Porque, de acordo com a legislação eleitoral, as emissoras têm que convidar candidatos de partidos, federações ou coligações que tenham ao menos 5 parlamentares no Congresso. O Novo tem atualmente 4. A troca de partido deve acontecer até o dia 20 de julho, para que seja considerada pelas emissoras na definição da composição dos debates. E aí eu quero passar para a doutora Eliana, primeiro, até onde isso pode ser algo positivo, porque o partido está olhando para os próprios interesses, até mesmo para ter espaço nas emissoras, para conseguir se comunicar com a população. Então, é compreensível que haja movimentos nesse sentido. Mas até onde isso é interessante para o próprio eleitor? Eu acho péssimo. Eu acho péssimo porque, por experiência própria, eu acho que, em verdade, alguns partidos políticos só se preocupam com o partido político, não se preocupam com os seus candidatos e muito menos com o eleitor. Perdoe, mas eu tenho que radicalizar nesse momento. O partido, ele funciona sozinho e o candidato não. Se nós falarmos em termos de, o Salles ir para outro partido para dar uma visibilidade, ok, qual é a contrapartida disso? Aí eu acho que ninguém conta para a gente, eleitor. Mas tem que haver uma contrapartida para o eleitor. E não é para o eleitor, na verdade, é para ele, político, que tem milhões de coisas aí a serem pensadas em termos de campanha, e para o próprio partido. Eu sou super contra essa coisa de limitar as pessoas a horário televisivos ou a horário, seja o que for, em relação ao pequeno ou ao grande partido. Ter mais horário político, porque já tá na nossa legislação, né? Mas eu quero dizer que eu sou contra do mesmo jeito. E até por essa manipulação, que eu também tenho que dizer, dos partidos em relação aos seus candidatos. Isto é abusivo. É abusivo. Eu falei que eu falava pouco, né? O que é que nós falamos quando ela disse isso? Ninguém acreditou. Não, eu falei que eu falava pouco, mas porque é o seguinte, eu já vou... Mas não tem que falar pouco aqui, não, doutora. Não, sabe por quê? Tem que falar o necessário. Não, pare. Porque eu fico muito irritada, então meu grau de irritação vai subindo e eu não posso com certas coisas. Então, quando você fala em pequenos partidos políticos, primeiro, já é nem deixar haver. E se houver, quer dizer assim, dá o mesmo destaque, a mesma disputa para todos, né? Nós estamos numa disputa, salve-se quem puder. E agora, quando nós falamos em 500 partidos políticos, em 500 horas de discurso, nós não tratamos igual, nós tratamos desigualmente e injustamente todos aqueles que vêm para a eleição. Eu falo isso com muita tranquilidade, gente, porque eu fui candidata 2 vezes. Tive uma boa experiência e tive uma péssima experiência em partidos políticos. Então, fica aí a dica. Só isso, viu? Desculpa. Mônica, quero te ouvir sobre isso. Imagine. Olha, eu vou perguntar para uma pessoa do Novo o que ela acha dessa decisão do Novo. Acho ótimo. Eu quero que fique bem claro para quem está acompanhando o programa. Tem que ficar claro, não tem? Claro, não, eu começo falando que sou do Novo. Eu já até falei nesse programa. Já falou, sim. E é por isso mesmo que eu posso até julgar e ser mais dura, porque quem é do partido vai ser sempre... Nós do Novo somos mais duros com o próprio partido do que quem está fora. Quero ver. Vamos lá, então. Antes de julgar a decisão do partido, porque tem um contexto aí que tem que ser colocado. Primeiro, essa regra de 5 deputados para participar de debate.
Porque eu acho que menos o horário de TV do programa de televisão, que eu acho que isso já, aquele horário político eleitoral, ninguém dá bola mais e os partidos já entendendo que os eleitores olham muito pouco para aquilo, mas é participar dos debates nas grandes redes, que são feitos com os candidatos ao executivo, e esses debates criaram uma regra, os próprios parlamentares, dizendo que precisa ter 5 para participar. Essa regra é absurda, não deveria haver interferência de governo, de regulamentação. As televisões que chamem quem elas quiserem, tragam as pessoas para debater. Não deveria ter essa regra. Então, a hora que você cria essa regra, aí começa a discussão, vai trazer para poder participar do debate ou não. Isso é muito ruim, porque não deveria ser esse o motivo para trazer ninguém, seja o Salles ou seja quem for. Parabéns, é né? isso mesmo. A outra coisa é, olhando do lado do Salles, eu fui candidata em 2018 com ele, na mesma chapa, nós dois disputamos o cargo de deputado federal, eu tive 1000 votos menos do que ele. E eu dizia para ele, é porque você está no partido errado, cara, vai para o partido que tem a sua cara, vá para o PL. Ele foi, e ele fez 700 mil votos, explodiu no partido certo. E aí ele está fazendo o caminho inverso do que a gente acabou de comentar aqui com o Tarcísio. Tarcísio está talvez indo para o PL porque é um partido identificado com a imagem dele, e o Salles fazendo um movimento ao contrário. Olha que triste. Ele, que era grande no PL, não teve a legenda para prefeito, ficou pequeno, encolheu. É terrível uma pessoa nessa situação. Todo o meu carinho ao meu colega Salles. Hoje ele tem que sair do PL e ir para o partido da onde ele foi expulso. Ele foi excluído do Novo. E aí ele tem que voltar, trazer o Pinico e dizer, eu gostaria de voltar para o Novo. E pior, estamos dependendo do Valdemar autorizar que ele saia no meio do mandato. Sim. Então, olha que situação constrangedora para todos os envolvidos. E que voltamos ao assunto da reforma partidária, da reforma política. Tem que haver identidade, não é? Agora eu vou nesse partido, agora eu vou para esse. O Salles já foi de 5 partidos, não sei, 5, para não sofrer processo, mas foi de vários. Eu já ouvi até que foi de 7, 8. Foi de muito mais partido do que deveria. Por quê? Porque não existe identidade de ideias, não existe alinhamento, não existe propósito na vinculação entre o candidato e o partido. E aí não é só o caso do Salles, isso acontece muito no Brasil e é lamentável. Não era o FHC que chamava esse tipo de fenômeno de fisiologia partidária? Exato. Que não existe ideologia, e sim acordos políticos para ver quem sai melhor nas legendas, né? Exato. Isso é culpa do nosso sistema? Eu acho que sempre é um problema essa questão, né, do pluripartidarismo e, como bem a doutora comentou, não há limites para o número de partidos que existe aqui no Brasil, o que faz essa festa a gente não tem noção. Por exemplo, eu votei num candidato X e eu não faço ideia que partido ele faz parte. Hoje, nessa eleição de 2024, ele está em um, 26 ele vai estar em outro. Isso principalmente para cargos do Legislativo. Então, é uma festa... a Deus dará, ninguém sabe o que, o quando, como, infelizmente. Porém, eu acho que eu defendo o multipartidarismo em certos limites, porque eu acho que é importante ter essa disseminação de ideais diferentes, não ficar só em 2 polos, como, por exemplo, no Reino Unido, trabalhistas e conservadores. Até mesmo no Reino Unido, que é bipartidário, né? A gente tem, assim, nos Estados Unidos também, a gente viu nessas últimas eleições 2 partidos ganhando força, o próprio partido do Brexit e o Partido Liberal Democratas. Então, você vê aí também que próprios sistemas bipartidaristas também defendendo o maior pluralismo. Acho que tem que ter sempre um limite. No Brasil já é demais. Agora, essa informação que a Mônica lembrou, Tânia, de que é preciso que, para respeitar as regras eleitorais, é preciso que o Valdemar Costa Neto autorize a desfiliação de Salles para que ele integre os quadros do Novo. Dificilmente isso não vai acontecer, até por uma questão de cavalheirismo, né? Porque Salles tentou se candidatar, se viabilizar como pré-candidato inicialmente à prefeitura aqui da capital paulista, não teve espaço para isso. O partido está apoiando o atual prefeito Ricardo Nunes. Fica até chato para o partido agora negar essa saída dele para complicar a situação jurídica e eleitoral dele. Isso deve acontecer, né? O que você espera? Provavelmente. E faltam poucos dias, né? Dia 20. Sim, então, dia 20. Já deve estar com o papel preparado. Provavelmente vai... Só para te ouvir sobre essa questão, para a gente fechar esse bloco. Esse movimento do Novo é compreensível, na sua opinião, ou antiético? Ao meu ver, a política, ela tem assim, né, eu leiga no assunto, né, mas ela tem vários componentes, então você não analisa a política simplesmente sob o prisma, né, ou jurídico ou de ética e tudo.
E aí tem também os interesses, não digo interesses mesquinhos, não, digo os interesses mesmo do partido, de repente, para o partido é interessante ter essa visibilidade. A gente viu que tem o outro candidato lá, o pré-candidato, o Pablo Marçal, né, que apareceu de repente RTP, com né? um percentual de intenções altíssimo e tal. Então é do jogo democrático, né, a ocupação desses espaços. Eu penso dessa forma.